Olá, paz e graça, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Peço a você que dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para poder receber as notificações. Eu gostaria hoje de falar sobre prioridades. Quais são as prioridades que você dá em tudo na sua vida? Deus tem uma prioridade para a gente. E quais são as nossas? O que a gente faz na nossa vida? Tudo que a gente faz, qual a prioridade que a gente dá nas coisas, em tudo que a gente está fazendo? Eu gostaria que vocês pegassem lá na Bíblia de vocês, Gênesis capítulo 2, versículo 8, 9, 16 e 17. Versículo 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boa para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual prioridade Deus tinha para a nossa vida quando Ele nos criou? Quando Ele nos colocou no jardim do Éden? Bom, primeiro, Ele se importou em onde a gente ia estar. Aqui diz que toda sorte de árvores agradáveis às vistas. Então essa era a primeira prioridade de Deus, um lugar bom para a gente estar. Então era agradável às vistas. Agradável às vistas. E em segundo, qual a segunda prioridade de Deus? E boas para o alimento. Então Ele se importou com o que a gente ia comer. Essa era a segunda prioridade dele. E a terceira prioridade? Também a árvore da vida. Então Ele queria nos dar vida e vida eterna. A intenção de Deus não era que nós morrêssemos, então era vida eterna. Mas Ele deu uma ordem, porque na concepção de Deus, a gente não tinha necessidade de ter o conhecimento de todas as coisas. Tem coisas que é de Deus, então tem coisas que é de Deus. Então Deus sabe aquilo para a nossa vida. E com base nisso, que ele também plantou, no caso, também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá no versículo 17, ele diz que mais da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi uma ordenança que ele deixou para a gente. Mas, como em tudo na vida, a gente tem a nossa forma de olhar as coisas. Deus nos dá a capacidade de seguir aquilo conforme Ele quer, ou também de não seguir conforme Ele quer, a gente seguir tudo conforme nós queremos. Então Ele deixou a gente ter as nossas prioridades na nossa vida. Então qual prioridade a gente está colocando em tudo que a gente faz? Se a gente pegar lá no capítulo 3, versículo 6, a gente vê que essa prioridade muda quando passa para o homem. Deus tem uma prioridade, mas o ser humano deu outra prioridade para tudo. E lá está escrito no capítulo 3, versículo 6: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Já no versículo 7 diz: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha como a prioridade mudou. Então, qual era o entendimento que passou a ter? Quais eram as prioridades? Já não era mais boa para os olhos, boa para se comer e importando com a vida eterna. Mudou essa prioridade, então passou a ser importante. No caso, ela viu que era agradável, era boa para se comer, então colocou a comida em primeiro lugar, agradável aos olhos, colocou os olhos em segundo lugar e desejável para dar entendimento, teve desejo do conhecimento. Só que eles nunca chegaram na vida porque eles morreram, então essa prioridade mudou. O que era boa para os olhos para se comer e vida passou a ser bom para se comer, bom para os olhos e um entendimento que não fazia parte disso, e eles nunca chegaram na vida eterna porque eles morreram. Então,
Deus coloca na vida da gente as prioridades que Ele sabe que é bom para a gente. Só que a gente, às vezes, é teimoso e coloca as nossas prioridades acima das prioridades de Deus. Mas Deus sabe de tudo. Se a gente pegar Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, aqui, se nós usarmos isso tudo numa, uma imagem figurada, né? Se a gente olhar de uma certa forma, Deus quer tudo para a nossa vida de acordo com a vontade dEle, de acordo com as prioridades dEle, de acordo com o que Ele sabe que é bom para a gente. Então, só que a gente deve sempre procurar entender o que a gente está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Se pegar lá na parte do Jardim do Éden, depois que eles comeram do fruto, os olhos se abriram e eles viram que estavam nus. Então, eles viram isso. E quando escutaram a voz de Deus caminhando, é estranho uma voz caminhando no jardim, mas quando isso aconteceu, eles escutaram a voz de Deus no jardim, eles sentiram vergonha e se esconderam. E Deus perguntou: onde está? Onde você está? Ele disse: eu escutei sua voz no jardim, senti vergonha porque estava nu e me escondi. Então, ele se escondeu e Deus perguntou: mas quem te disse isso? Quem te disse isso? Sabe? Como você sabe que você está nu? Quem te disse isso? Comeu da fruta que eu te proibi? Essas foram as perguntas de Deus. Então eu pergunto para você: onde você está hoje? Sabe? Onde você está? Quem te disse isso? E você comeu da fruta que não era para comer? Sabe? Essas são as perguntas fundamentais aqui hoje. Sabe? Onde você está? Onde está a sua cabeça? Onde estão os seus atos? Onde você deixa o seu desejo? Onde você deixa os seus passos durante o dia? Qual caminho você está seguindo? Onde você está? Onde está o seu ser? Não onde você está fisicamente, sabe? Onde você realmente está colocando todas as prioridades no seu dia a dia. Quais são as prioridades que você dá para as coisas, sabe? Então, quais são essas prioridades? Onde você está? E, de certa forma, quem te disse isso? Sabe? Quem está te influenciando? Ou o que está te influenciando? O que está levando você a tomar essas decisões, a fazer com que as coisas tenham certa prioridade sobre outra, sabe? E você comeu do fruto que o Senhor mandou não comer? Você pecou? Você está seguindo um caminho que não está de acordo com o caminho de Deus? Sabe? Essas são as perguntas que a gente tem que se fazer quando a gente está seguindo certo caminho durante o dia. As coisas que nós estamos fazendo, as prioridades que a gente está dando em cima das coisas. Então, a gente deve orar a Deus sempre para Ele poder orientar-nos, sabe? Dar uma orientação para a gente no que a gente está fazendo, para a gente simplesmente não sair andando sem ter um caminho certo, sem ter um rumo, sem ter um foco na nossa vida. A gente tem que ver se as prioridades que a gente põe em nossa vida se estão de acordo com a vontade de Deus, sabe? Isso é fundamental na caminhada com Cristo. E como eu sempre digo, né? Se você seguir um caminho errado, esse caminho vai se corrigir em algum ponto, desde que você coloque isso nas mãos de Deus. Então, tente, sabe, de alguma forma, pedir orientação a Deus, para que Ele abra os seus olhos, coloque o Espírito Santo na sua vida de forma que Ele possa encaminhar a sua vida, sabe, nos atos. Não sei por qual dificuldade você está passando, não sei por qual, sabe, tormenta você está passando, mas uma coisa eu falo: uma hora o deserto passa, uma hora esse deserto vai sair de sua vida, você vai sair desse deserto. Então uma hora isso vai passar, sabe?
de alguma forma uma hora isso vai passar, porque Deus não quer que nós soframos para sempre. Como eu disse lá em Deuteronômio, Ele deu fome ao povo, colocou o povo numa dificuldade, mas Ele supriu também, deu o que eles necessitavam, deu maná, sabe? Deu codornizes, então deu o que eles necessitavam no momento de angústia que eles estavam precisando daquilo. Mas mesmo assim, mesmo Deus fazendo tudo para eles, eles murmuraram, sabe? Reclamaram. E essa não é, assim, uma postura que devemos tomar perante Deus. Então a gente tem que seguir as coisas, seguir nosso caminho conforme a vontade dele, e entender que nem sempre a vontade de Deus vai ser a nossa vontade, mas Ele sabe o que é bom para nós. Então tente pôr isso na cabeça no dia de hoje, sabe? Siga o seu caminho conforme a vontade de Deus, procure fazer as coisas conforme Ele quer, que tudo vai chegar no caminho correto. E não se esqueça, Deus está no controle, Deus está contigo. Forte abraço.